questão mais específica que eu vou trazer para você, que é a nossa área, né, advocacia e tal, para extrair um pouco, né? E quem assiste aqui o canal sabe que quem eu trago aqui para o canal, eu sempre tenho cuidado de estar lendo os artigos, os livros, então eu sempre vou dialogando com as obras do autor, tantos termos e por aí vai, né? E o Wander, ele tem um livro, né, onde ele faz análise sobre a questão dos jovens advogados, por aí vai, que é o livro Jovens Operários da Advocacia, que eu vou botar no link para quem quiser adquirir para ler, aconselho, um belo livro, né? Tem até um pouco uma controvérsia com essa categorização de advogado, como operário e tal, mas não, o que importa é o conteúdo, né, que está ali, né? A formalidade a gente discute depois, né? E levando em conta essa sua compreensão dos advogados, tal, como os operários, né? Qual é a maior dificuldade para o jovem advogado, né? Que é o que você está analisando ali no livro, na obra, né? Nesse momento da pandemia, como deve, né, buscar apoio e se manter nesse período, né? Que é uma experiência, né? E eu incluo nessa categoria, né? Porque eu tirei o AB lá quando estava formando, estudando aí em 2018, então tem até menos de 2 anos. Então, me incluo também nessa pergunta, né? Como a gente se mantém e como é que está essa questão dos jovens advogados, né? Que é o que você trata no livro. Pô, muito obrigado pela pergunta, Kaique. Esse livro, na verdade, Ah, o título... Claro, claro. peraí. Eu esqueci um detalhe. Você falou que você me conheceu, que eu sou um grande teórico, não sei o quê. Peraí, vamos com calma também. Como Não, diria mas o é mestre verdade. George Yokohama, que você conhece, quem tem amigos tem tudo nessa vida. Então, pronto. Mas eu lhe disse outro dia, e é verdade, eu reitero, você é uma das pessoas que eu vi com mais propriedade, sobretudo da nova geração, tratando de temas que são complexos. A palestra que eu tive a oportunidade de participar com você, eu fiquei encantado pela forma como você traduziu o que se propôs e o seu conhecimento profundo, inclusive do Marx. Eu vi você falando algumas coisas que eu vejo pessoas que têm tempo estudando Marx, ou dizendo que está estudando Marx, né, que se confundem, você não, com a clareza argumentativa tremenda. Eu fiquei realmente, não digo espantado, porque eu não esperava diferente de você, mas eu fiquei, de fato, contemplado com a sua fala, sobretudo por você ser uma pessoa jovem. Então é difícil você ver uma... Eu também não sou tão velho assim, tô com 36, mas assim, você é uma pessoa jovem e com uma carga de leitura e uma carga de compreensão teórica que é muito difícil você ver. É muito difícil você ver. Eu estou falando aqui sem nenhuma rasgação de seda, eu estou falando com total isenção. Aí, meu amigo, a questão do jovem advogado foi meu estudo de mestrado. É algo que sempre me preocupou muito, porque há uma ampla precarização dessa força laboral, e eu quis fazer, no título, eu quis fazer uma espécie de trocadilho, porque nós nos chamamos de de operadores do direito. E aí eu quis fazer um trocadilho porque nós estamos muito mais próximos de um operário do que, de fato, nessa categoria que eu estudei, do que de um operador que consegue, com o seu intelecto, transcender. Os jovens advogados, eles estão enfrentando um momento muito difícil, que não é de agora, e faz parte do problema estrutural. É o seguinte, eu vou falar de maneira bem rápida, para que as pessoas compreendam por que chegamos a esse ponto. Primeiro, ampliação do curso de Direito de maneira irrestrita. Nós temos hoje o Brasil, não sei se esse dado é verídico, mas eu vi na página de uma seccional da OAB que o Brasil tem mais faculdade de Direito do que o resto do mundo todo junto. Certo? Eu não verifiquei esse dado, mas foi algo que foi dito. O que eu sei de maneira pesquisada é que o Brasil hoje é o segundo país em número de advogados. Nós temos mais de 1 milhão de advogados. Nós perdemos, salvo engano, nós tínhamos ali na nossa frente Índia e Estados Unidos. Quando eu pesquisei, era o terceiro em número de advogados. Hoje já está no segundo. Mas Índia e Estados Unidos têm uma população muito maior do que a nossa. Então, em números relativos, o Brasil é o país que tem mais advogados no mundo. E isso tem um porquê, que é a ideia do bacharelismo. Todo mundo quer ser doutor. Um doutor forçado, porque advogado não é doutor.
doutor a título acadêmico. Mas as classes menos favorecidas, e o direito tem essa relação com o poder, sonhavam com esta inclusão através do ensino, e sobretudo do ensino de direito. Em contrapartida, o curso de direito é um curso relativamente barato, entre aspas, porque, como diz o próprio ministro Marco Aurélio, no voto que ele deu falando da constitucionalidade do exame de ordem, ele disse que o curso de direito é cuspe e giz. Para quem é mais novo, não sabe o que é giz, é o que se escrevia no quadro negro antigamente, né? É cuspe e piloto, atualizando. Então, curso barato e que atraiu o investimento desses grandes grupos educacionais, internacionais, inclusive, preocupados no metabolismo do valor. Então, esses grupos vieram para cá, mercado consumidor garantido, pagamento garantido através das políticas sociais e essa ideia de se querer tornar, entre aspas, doutor. Então, teve uma explosão dos cursos de direito. Explosão. Muitos deles, cursos não sérios. Cursos que estavam se importando tão somente em lucrar com esse cenário. Para além disso, nós tivemos também uma ampliação do mercado de trabalho da advocacia, sobretudo no juizado de defesa do consumidor. E isso não é à toa. Na década de 90, nós tivemos essa ampliação com os juizados especiais e com o Código de Defesa do Consumidor, que foi justamente uma época que nós tivemos uma grande privatização no nosso país e ampliou muito o mercado privado de saúde, ampliou muito o mercado privado de bancos, ampliou muito o mercado privado educacional e de telefonia. Então, muitas demandas no juizado especial, demandas de baixo valor unitário. E aí se criou uma categoria de escritório chamada contencioso de massa, que são escritórios de forma bem rápida, que eles sobrevivem da precarização do trabalho e da alta produtividade. Como eles têm que cobrar um preço baixo do seu cliente, porque as demandas são baixas, eles advogam para grandes empresas com muitas demandas, mas são demandas de valor unitário baixo, de preço baixo. Por exemplo, uma pessoa entra no juizado especial R$1.000 porque o celular quebrou. Então, quanto é que esse escritório vai cobrar desta empresa para defendê-la nesta causa? Vai ter que ser um valor baixo. Como é que esse escritório lucra? Ampliando a exploração e ampliando a produtividade. Então, esses escritórios se tornaram altamente automatizados, a ponto de só copiar e colar o nome das peças, as peças têm modelo pré-fabricado, pré-pronto, e contratar advogados que servem ali como meros reprodutores, como se fossem aquelas esteiras de Charlie Chaplin lá em tempos modernos. Tanto que tem um professor, me esqueci agora exatamente, eu acho que é Girardi o nome dele, que ele chama esse tipo de escritório de a salsicharia do direito. De fato, parece uma salsicharia mesmo. É uma produção em escala. E o advogado, o jovem advogado, infelizmente, é esse tipo de escritório que tem mais vaga. E traz esses advogados que não precisam ter um conhecimento tão rebuscado, porque o saber fazer não está com ele, o saber fazer está na máquina, ele apenas reproduz os modelos, e aí traz essa pessoa, que pode ser uma pessoa, que pode ser até um estagiário, enfim, só traz advogado porque ainda precisa ter advogado para assinar, enfim, fazer algumas audiências. Então, traz esse advogado para esse ambiente que é altamente precário, que sobrevive da ampliação da jornada de trabalho, que sobrevive da alta exploração do advogado e sobrevive também dos baixíssimos salários. E aí vem outro ponto que é, o advogado, antes dessa metamorfose que a profissão sofreu, ele era tido como profissional liberal. Ele era tido tradicionalmente como profissional liberal. Até porque os escritórios antes, eu posso falar aqui de alguns, eram escritórios no modelo artesanal. Você ia lá para procurar advogado fulano de tal. E não tinha essa produção em escala, como aconteceu pós anos 90. Isso mudou completamente a cara da advocacia. Nós temos hoje a advocacia business. São grandes escritórios que são empresas. Eles dão inveja às empresas mais hierarquizadas e mais complexas em termos de organização do trabalho. São empresas da advocacia.
E aí, por que a gente tem essa ideia, que é uma ideia fantasiosa, que o trabalhador advogado ele é automaticamente um autônomo liberal? Esses escritórios têm utilizado como se fosse falaciosamente deste discurso para desproteger o trabalhador advogado, para negar a ele o vínculo de emprego. Isso permite que ele trabalhe jornadas extensíssimas, 12 horas, 13 horas, final de semana, enfim, sem ter o pagamento de hora extra, por exemplo, e permite que ele pague ao advogado uma média de R$ 1.200 a R$ 1.600 para trabalhar nesta condição sem ter nenhum tipo de garantia social, porque o vínculo de emprego não está garantido. Geralmente utiliza o nome de associado, geralmente utiliza o nome de sócio minoritário e às vezes não usam nada mesmo. É na cara dura e diz, não, você está aqui, mas não vou assinar sua carteira, não. Agora, eu aqui, Kaique, vou fazer um autoelogio com todo respeito e perdão, porque eu não gosto de fazer isso, mas no Brasil só tem 4 pessoas que falam desse tema, academicamente. Eu sou uma delas. E esse tema ele atinge diretamente, sou eu, Casagrande, que é um procurador do trabalho, Rodrigo Carelli, que é um procurador do trabalho também, e uma outra colega, que agora me fugiu o nome dela, que é mais recente, que também começou a trabalhar com esse tema. Os demais que trabalham com esse tema são pessoas que derivaram de nós, são meus orientandos, os orientandos de Rodrigo, enfim. Mas ninguém toca nesse tema. A gente fala da uberização, do que teve com os aplicativos agora, mas a advocacia sofre essa realidade já. Aqui na Bahia, eu posso fazer um elogio, que é o seguinte: a Bahia é a única seccional que tem uma comissão, eu presidi essa comissão, eu me afastei agora, mas eu presidi essa comissão, preocupada com esse assunto. Pernambuco tem uma que fala da precarização do trabalho também do advogado. Mas dos vínculos de associado, enfim, a Bahia é a única que tem. Certo? Porque a gente está tentando discutir esses pontos. Mas essa falsa ideia de que o trabalhador advogado é um trabalhador liberal permite, inclusive, que o grau de exploração seja ampliado. Kaique, hoje, eu tenho um dado de uma pesquisa que eu fiz, que mais de 80% dos advogados da pesquisa, mais de 80% não, é isso mesmo, mais de 80% eles querem deixar a advocacia. Mais de 70% sofreram com alguma doença psiquiátrica ou psicológica, por conta da ampliação da exploração. E a pergunta que eu fiz na pesquisa é: você acha que a doença que você desenvolveu, psiquiátrica, etc., tem relação com o seu trabalho? Todos responderam que sim. Então, como é que a gente deve transformar essa realidade? Porque eu não quero ser só o portador da notícia do apocalipse. Se entender enquanto classe, enquanto categoria, e, sobretudo, o jovem saber que a força está na mão dele. Hoje, mais de 60% da advocacia são jovens. Então, é necessário que a gente volte a essa ideia de unidade. Eu fico muito chateado, por exemplo, quando alguém critica um advogado por ele estar fazendo audiência a R$50. É certo fazer audiência a R$50? Não, formalmente não. Por R$30? Formalmente não. Inclusive o advogado, embora seja jovem, ele está infringindo o código de ética, né? Porque está desvalorizando a profissão. Mas aí vamos olhar por uma outra ótica. O peso da mão tem que vir em cima desse advogado ou dessa advogada? Não. Quem paga R$50 por uma audiência não é o cliente. Quem paga é um grande escritório que esse sim está explorando a força de trabalho do advogado. É esse que tem que ser punido. É isso que tem que ser combatido. Então, inclusive as campanhas a favor da valorização da advocacia, elas teriam que buscar a raiz do problema, que são os escritórios grandes que predam a força de trabalho desse advogado, que exploram esse advogado. Certo? Então, nós temos esse problema estrutural. Solução: se entender enquanto classe, se entender enquanto categoria, se organizar em coletivos, se organizar em associações, se organizar coletivamente
para poder ter alguma forma de resistência. Sobre essa questão, gostaria até de lhe parabenizar, né, pelo trabalho que você vem efetuando aqui na OAB Seccional da Bahia, né? Inclusive, até divulguei pesquisas que você está fazendo, chegou até mim algumas perguntas, respondi lá e tal, e passei adiante a outros colegas. Então, é um trabalho que você vem tentando rastrear, né, a raiz do problema. Então, é um trabalho que está sendo muito bem feito, né? Agora, tem que saber como vai utilizar esses dados, né? Porque é complicado. Eu vou, só para ilustrar o que o Wander falou, né? Vou trazer um trecho do livro dele, para quem quiser dar uma olhada melhor, comprar o livro e tal. Então, trazendo um trechinho aqui que ilustra justamente essa questão que ele está falando da precarização, né, do trabalho do advogado, né, do jovem advogado. Ele diz o seguinte: ademais, o inconsciente da sociedade avalia o advogado como profissional liberal, empreendedor. Portanto, julga como demérito a convivência com a sujeição imanente à relação de emprego. Circula a concepção que o emprego formal é reservado aos trabalhadores pertencentes às subcategorias. Aí ele cita, né, o Oliveira e tal. Todavia, só pesando a metamorfose que a carreira da advocacia sofreu, a suposta independência pessoal e a autonomia, em um contexto de precarização, não passam de mero refúgio ideológico que autoriza os escritórios, principalmente aqueles de produção massificada, a sonegar o vínculo de emprego típico aos advogados. Então estabelecem contratos laborais sobre outras rúbricas, escapando da lei trabalhista para explorar a mão de obra de maneira irrestrita. Então, aquela mesma questão da uberização, da ideologização, né, de que não precisa ter direito de trabalho, porque ser autônomo, ser dono de si e tal, ser um grande empreendedor. Então, essa questão o Wander trabalha no livro, trouxe esse trecho só para ilustrar um pouco, né? Ele nem sabia que eu ia pegar do livro, né? Então, não me processe direito autoral, nada, viu? Não, eu só tenho a agradecer por divulgar aí a obra, enfim. Entrando na outra pergunta, né, ainda no campo da advocacia, né? Eu queria que você desse um panoramazinho, não resumindo, de como está a justiça do trabalho nesse momento de pandemia, né? E uma questão que eu queria trazer, que eu até conversei com você, né, esse dia, eu mandei uma áudio para você, né? O que você acha, né, da ação direta de inconstitucionalidade, ADI, né, 5766, né, sobre a justiça gratuita, né, que requer, né, basicamente a declaração de constitucionalidade do artigo 790B da CLT, o caput, o parágrafo 4, se não me engano, que responsabiliza a parte sucumbente vencida, né, pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, veja, o cara já é beneficiário da justiça gratuita, se perder vai ter que pagar. Então, se ele não tem condições de ingressar na justiça, então acho que isso fere diretamente o princípio do acesso à garantia à justiça, né? E se a gente for analisar a própria questão do processo civil, né, nem no processo civil tem isso, onde a gente, em tese, teria partes iguais, que eu não vou discutir aqui. Mas no âmbito do trabalho, onde tem trabalhador e empregador, né, como é que você pode fazer o cara que tem não tem condição de estar acessando a justiça, tem já o direito a beneficiário ao seu gratuito, ele vai ter que pagar os honorários se ele perder, então você está impedindo praticamente o bloqueio da justiça, na minha opinião. Aí eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, e eu ainda vou um pouco mais. Não precisa ser discutido isso agora, que eu acho que a gente discutiu bastante, tá? Mas a gente vai fazer depois outro vídeo sobre a reforma trabalhista. Mas, na minha opinião, né, não, fale, para não tomar tempo demais. Não, é porque assim, se eu entrar no tema, você vai querer falar e todo mundo vai querer falar. Então vamos resumir o que eu penso. Você vai ter que dividir esse vídeo aí uns 2. É isso. Vou dar um resuminho, para também não deixar no ar, né, a questão. Eu acho que, para além disso, eu acho que nem o indivíduo que não é beneficiário da justiça gratuita tinha que ser penalizado com esses honorários de sucumbência que teve agora com a reforma trabalhista, né? Para mim, no geral, não. Porque o que aconteceu, né?
porque diz, vamos impedir os pedidos esdrúxulos. Mas, meu amigo, o que foi que aconteceu na realidade concreta? Me traga os dados. Quase 50% das ações trabalhistas caíram, quase 50% dos ganhos caíram. Então, quem ia ganhar também não está ganhando. Porque, para quem não sabe, lá no processo de trabalho, a gente está construindo uma prova também muito na questão da testemunha, ali na realidade concreta. Então, às vezes, você está com a verdade e não consegue provar. É muito testemunhal. Então, você vai, chega e fica com medo porque você não tem o dinheiro para pagar se você perder. Então, eu acho isso. Reforma trabalhista, tem um livro do Maurício Gouldinho Delgado, que ele trata ponto por ponto, tem constitucionalidade dos pontos da reforma trabalhista, mas não entre não, porque aí a gente vai discutir reforma. Vamos fazer outro vídeo sobre a reforma trabalhista. Só respondo sobre a questão específica da ADI. No Pronto, geral, teve o fim do trabalhismo. Nós anunciamos o fim do trabalhismo com a reforma, certo? Isso foi arquitetado, essa reforma foi arquitetada. Eu vou falar bem rápido, quem quiser, constate o que eu estou falando. Essa reforma trabalhista, abre o site da CNI e bote que é a Confederação Nacional das Indústrias, que é um sindicato patronal, é uma confederação que pode ser alocada como sindicato patronal. Abra lá e bote assim, 101 propostas para modernização do direito do trabalho. Quando você abre essas 101 propostas, você vai perceber... Me perdoe. Você vai perceber que todos os pontos da reforma trabalhista, então a maioria deles, está lá, nessas 101 propostas. Esse documento é de 2013, certo? Isso quer dizer, quando a classe trabalhadora ainda estava, de certa forma, em alguma medida, representada. Quando a classe trabalhadora perdeu a sua representação, a reforma trabalhista foi colocada. Ponto. De onde é que saiu a reforma trabalhista? Saiu dos computadores das teses empresariais. Ponto. Está lá dizendo. E com algumas falácias que hoje tem se chamado de fake news muito grande. Uma delas o seu trabalho é uma justiça que o trabalhador paternalista, que o trabalhador sempre ganha alguma coisinha. Isso foi uma grande mentira que gerou esse impedimento de acesso à justiça. Por que é uma grande mentira? Como o Kaique falou dos dados. 50% das ações trabalhistas, isso está no dado do CNJ em números, elas tratam exclusivamente de verba rescisória, ou seja, o trabalhador saiu com a mão na frente e outra atrás, sem receber nada. Então, 50% das demandas tratam exclusivamente sobre essa questão. Então, é impossível você dizer que o seu trabalho estimula a beligerância. Na verdade, nós temos um alto grau, infelizmente, de burla ao direito do trabalho. E aí é o seguinte, dentre outras coisas, eu também posso trazer para vocês aqui, com a devida vênia, Barroso, ele reproduziu uma fake news também, que é o seguinte, uma fake news ou então um dado não experimentado, se quiser melhorar o argumento, que é o seguinte, se você for, e esse dado dele acabou também contribuindo, né, não necessariamente pela fala dele, mas por ter sido difundida essa ideia na sociedade. Se você pegar também, vá na Conjur, e bote assim, ministro Barroso, bote 98% das ações trabalhistas, bote assim, Barroso. Aí vai aparecer o site da Conjur, vai dizer assim, ministro Barroso disse que o excesso de legislação trabalhista é um problema. Aí você vai no final da página e abra o discurso dele, o discurso que o ministro Barroso fez na London School. Salvo engano, foi na London School. E aí, abre esse discurso dele e lá tem dizendo o seguinte, abre aspas, o Brasil, tendo 2% da população mundial, gera 98% das ações trabalhistas do mundo. Isso foi a fala do ministro. Que é o relator da ADI. E essa fala dele foi uma fala não experimentada, porque a fonte que ele utilizou foi o dono das lojas Riachuelo. Isso está lá no discurso dele, está colocado. Você que está nos assistindo, pegue o documento e leia. Está lá dizendo. Ele mesmo disse. Outro dia eu vi uma entrevista de fulano de tal, dono das lojas Riachuelo, que disse que o Brasil, com 2% da população mundial, gera 98% dos processos do mundo. Ora, o dono da loja Riachuelo tem autoridade acadêmica para poder tratar desse assunto? Pior, um ministro do STF reproduzir esse dado não experimentado. Então, assim se criou esse argumento contra o seu trabalho, que, na verdade, traduz
ampliação da exploração no momento de crise. Foi o que a gente falou há pouco, novamente o velho barbudo. No momento de crise, como é que se mantém a taxa de lucro? Uma das fórmulas é ampliando a exploração. Então, o trabalhismo, ele é ainda um empecilho. Em dados momentos, ele serve para confortar as classes, em outros momentos, ele é retirado para que se amplie a taxa de exploração e se mantenha ou se amplie os lucros. Então, eu não tenho grandes esperanças em torno dessa ADI. Não tenho, infelizmente. Eu acho que a formação do STF, infelizmente, é uma formação que não contempla um estudo mais aprofundado em outras teorias que fogem ao tradicional. E para entender as relações de trabalho, não basta só que você entenda de lei. Você tem que entender de sociologia do trabalho, economia do trabalho e outras questões para que isso lhe traga uma visão mais ampliada do debate. Retirar, ou melhor dizendo, levar o ônus de uma sucumbência para o trabalhador é impedir que ele entre na justiça. E, Kaique, você tem exata noção. Existe uma diferença entre litigância de má-fé e o que você não conseguiu provar no processo. Litigância de má-fé é uma coisa, tem que ser combatida. Trabalhador ou empregador está mentindo na justiça, está comprovadamente mentindo, está pedindo verba que já foram pagas, ou então está dizendo que pagou verba que não foram pagas, aí é litigância de má-fé. Tem que ser combatido, seja lá quem for, doa quem doer. Não conseguir provar é uma outra questão. Às vezes eu tenho direito, mas não consigo provar, porque o processo, infelizmente, ele é um jogo, ele é um xadrez. Então, nem sempre quem tem o direito ganha. E aí o trabalhador vai ser sacrificado. E vai ser impedido de buscar os seus direitos. Isso só vai homenagear e prestigiar o mau empregador. Os casos de dumping social, e aqui também quem é empresário sério deveria ter cuidado, porque os casos de dumping social vão ser ampliados. Aqueles empresários que vão simplesmente negar a legislação trabalhista para ter seu produto mais barato, eles vão criar uma concorrência desleal com aquele empresário que cumpre tudo certinho. E agora esse empresário que não cumpre a legislação, ele vai contar também com o medo do trabalhador de não ajuizar uma ação contra ele. É um tema extremamente complexo, que envolve diversas questões. Não só o medo do trabalhador, mas o aspecto do dumping é importante ser levado em consideração. Também. Isso foi justamente o que eu falei, né? Por trás desse discurso, né, de que vai combater a litigância de má-fé, né, e tal, o que a gente está vendo concretamente é que, na verdade, está acabando com os direitos dos trabalhadores e o acesso à justiça. É isso. Só pegar os dados. Diante da reforma, o ano antes da reforma e o ano depois da reforma, os anos depois da reforma. É só olhar, só olhar. Então, não é possível que, de um ano para outro, quase metade das ações que foram ganhas não sejam mais. Então, sendo que vinha numa espiral de equilíbrio há décadas. Então, sim, é complicado, mas eu não quero nem discutir essa questão, teoricamente, eu falei porque é o que se justifica para a reforma, né? Mas porque eu sei que é só discurso, é só ideologia. A realidade é aumento da exploração. Aí se cria um tal do discurso técnico, né, para fundamentar a reforma. Infelizmente, muitos colegas da área trabalhista ficam reproduzindo. Eu acredito que nem é de má fé, mas é porque eles... Eu conheço pessoas de boa fé, de caráter, mas que reproduzem porque acham que essa é a razão técnica da reforma. E cadê os outros pontos toda a reforma? Percebe? Esse é o ponto da reforma. Tem vários pontos. E os outros são para isso também? Então, recomendo a leitura do Maurício Godinho Delgado, né? E vai lá e lê um pouquinho, porque não vou também entrar aqui na extensão disso aí. Essa questão da reforma trabalhista é bom depois a gente analisar um debate, né, para a gente trazer ponto por ponto, né, para fazer uma questão mais destrinchada, né, por enquanto pegou mais questões gerais e tal. Então, acho que fica para um outro debate, né. E já entrando na última pergunta, né, para a gente encerrar esse debate, eu queria saber, né, o que você espera, né, para o mundo do trabalho, né, nesse pós-pandemia. Você como
grande professor de Direito do Trabalho, que está aí antenado, né, nas metamorfoses da morfologia da categoria do trabalho, levando-se em conta as projeções atuais de várias pesquisas, que indicam que estaremos entrando agora, né, numa das maiores crises da história do capitalismo, ou seja, a tendência que o número de desemprego mundial venha a explodir, né? E só para constatar na questão da pandemia, nesse momento que a gente está aqui debatendo, gravando, né? Neste sábado, agora à noite, 18/7, nós temos agora 14 milhões de infectados pelo Covid no mundo, 600 mil mortos no mundo, e no Brasil nós temos 78 mil mortos, agora. Então, dado esse quadro, né, e que parece que não está próximo de se reverter, tende a se aumentar desemprego e precarização, o que você espera para o mundo do trabalho no pós-pandemia? Kaique, nós, de fato, vamos enfrentar uma crise na história recente sem precedente. Claro que na história um pouco mais remota, nós temos aí as guerras, enfim. Mas na história recente, eu, por exemplo, na minha história de vida, nunca tinha enfrentado uma crise dessa. E é muito difícil fazer uma projeção do que vai acontecer no mundo do trabalho. Porque o mais correto seria mudar a lógica estrutural. Nós precisaríamos agora, de fato, dos pequenos negócios trabalhando, da economia solidária, da economia criativa, colaborativa, sair desse fluxo do grande mercado e trabalhar com o pequeno mercado. Eu acho que essa é a alternativa que nós temos para poder tentar sair desse sufoco que a crise vai trazer. É estimular os pequenos negócios, a economia local. É ter novamente a ideia de solidariedade e de empreendedorismo social, que é um empreendedorismo real, não esse provocado, esse empreendedorismo mistificado que serve para a exploração do trabalho. Mas é a agricultura familiar, são as empresas colaborativas, que as pessoas dividem espaço, dividem ideias. Eu, ultimamente, tenho pensado muito. Eu tive uma reunião com a professora Tânia essa semana, que ela é da área ela é de administração de empresa, e eu gostei muito da palestra dela. É a professora doutora da Universidade Federal e da UNEB, e ela disse, olha, nós temos agora, mesmo sabendo das contradições do capital, de tudo isso, nós temos que ser pragmáticos. Então, qual é a solução? As pequenas interações, é você ter novas ideias, mas novas ideias não para você vender para, sei lá, para o Facebook da vida, mas para você poder trabalhar. Por exemplo, ela deu o exemplo de uma pesquisa, de um material que foi feito, foi projetado, para auxiliar as raladoras de coco. Então, as mulheres antes faziam com aquele ralador, e uma determinada empresa dessa, enfim, ela pensou no ralador de coco para essa senhora que faz cocada. Então, o trabalho dela ficou muito mais fácil, digamos assim, depois disso. Então, são esse tipo de iniciativa que tem que ser prestigiado. A gente não vai conseguir, eu acho que a gente tem que repensar a forma de produção, e aqui eu estou falando dentro do capitalismo, não fora dele. A forma de produção ela não pode ser mais monopolizada pelos grandes. Nós temos que prestigiar as pequenas iniciativas. Eu acho que essa é a única forma, por hora, de voltar. Porque quem gera emprego são os pequenos. Então, o estímulo nós vamos ter que usar muito do estímulo governamental. O Estado vai ter que trazer a sua porção de responsabilidade, utilizando aqui novamente Keynes, sua porção de responsabilidade, e investir nos pequenos negócios. E isso no mundo todo. Senão, nós não vamos conseguir atravessar essa crise sem reduzir os traumas, porque os traumas existem. Só que no Brasil, como você falou agora, são 78 mil famílias. Mortos em 78 mil famílias. Que estão sendo completamente desprezadas pelo desgoverno que nós temos hoje. Infelizmente, essas mortes
para a política institucional do executivo não representa absolutamente nada. Essas pessoas estão muito mais preocupadas em sangrar a economia com essa paranoia liberal, muito mais interessadas nisso do que garantir e preservar as vidas, o que é uma lástima. Eu só lastimo pelo povo brasileiro, que poderia estar enfrentando esse momento com menos dificuldade. E acho que tem um detalhe importante da gente analisar. Se a gente perceber os países que têm um mínimo de planejamento econômico, né, que tem um mínimo, né, de intervenção na economia, vejamos a China, Vietnã e por aí vai, a gente vai ver que os dados, né, da crise foram dados que ruins, né, claro, morreu pessoas infectadas, mas que muito superiores da forma de lidar com esses países, né, que não tem um planejamento maior, né? Então, pega o caso aqui de Itália, França, Espanha, Estados Unidos, Brasil e por aí vai. É quase um genocídio. Por quê? Porque, por exemplo, veja, a China, que na minha concepção não é lá o modelo do mundo, né? Não é lá o socialismo, não acredito que seja, mas com a sua intervenção na economia conseguiu desenvolver uma forma de lidar com a pandemia muito mais adequada, muito mais eficiente. Por quê? Porque quase metade da economia ainda é controlada, é planejada. Então, veja, eles podem manejar, por exemplo, para a indústria que está construindo prédio, acabou. Todo mundo que está construindo prédio da construção civil vai construir hospital. Aí constrói hospital em 10 dias, vários hospitais. Porque tem aí essa planificação, esse planejamento. Então, veja, setores farmacêuticos, indústria farmacêutica estão produzindo isso. Acabou, vai produzir isso agora. Então, caiu 17% a questão da economia, mas eles conseguem manejar, depois eles vão retomar o crescimento. Então, vai manejando de forma organizada, eficiente, né, esse controle da pandemia. Então, veja, agora imagine você se nós tivéssemos uma sociedade que tivesse uma planificação total, o controle dos trabalhadores, da população em geral, que pudesse racionalizar esse processo. Imagine como é que nós lidaríamos de uma forma N vezes superior do que o Brasil está lidando, os Estados Unidos está lidando. Então, eu acho que é algo a se refletir, né? Essa não precisava nem ter uma planificação da economia, bastava que você tivesse um planejamento. Não, mas é isso que eu estou falando. Que é, eu estou dizendo o seguinte, comparando a economia que não está planejando com a economia que está planejando, já tem isso. Agora imagine uma economia que seja planejada total. Aí acabou. Não tinha. Dava na hora. É o que o Engels fala, né? O domínio da natureza pelo homem. Não no sentido do homem acabar com as leis naturais, que é impossível, mas o que ele ter a consciência de como lidar de forma racional com a natureza para não ser afetado por ela. Então tem até um artigo que ele fala, esse que eu citei aqui é o Socialismo Utópico ao Científico, né? Mas tem outro artigo que ele vai fazer, uma introdução ao Dialética da Natureza, onde ele diz, né, faz uma ironia lá com Darwin, que o Darwin ele descobriu, né, como as espécies, os animais, né, lidam na competição e tal, e que seria uma grande ironia que ele percebesse, né, que a sociedade do capitalismo, que era a sociedade dele, se organiza no estádio primário, né, de competições e etc., da mesma forma que a sociedade dos outros animais orgânicos, né? Então seria uma grande ironia que ele tivesse descoberto também que a sociedade inglesa onde ele estava ali inserido funcionava ainda da mesma forma. Então não tinha um planejamento, né? Não tem desenvolvimento nenhum, porque não tem planejamento. É tudo solto, então aí tem uma pandemia dessa, acontece nos Estados Unidos aí, quase 160 mil mortos, então complicado, mas só essa ressalva para ficar claro como a gente percebe a diferença, né, entre uma sociedade baseada só no capital, que não tem intervenção nenhuma, e uma sociedade com uma planificação muito maior, como é a China, por exemplo, no caso. E aí, imagine uma sociedade totalmente planificada, entendeu? Aí, para a pessoa começar a pensar nas formas de sociabilidade humana. A falta de uma política pública de saúde, isso agravou e muito a própria pandemia, né? Então é necessário a gente repensar a questão das políticas públicas de saúde, refletir novamente sobre isso, porque o Brasil, embora tenha toda essa problemática, mas a gente ainda tem o SUS.
né? Se Ainda tivesse, esse tem. país já tinha acabado aqui. Né, Pois é. Então, a gente tem que pensar exatamente o que a gente quer enquanto sociedade. E parar de defender maluquice, com todo respeito. Aos malucos, com todo respeito aos malucos. É isso que eu tô falando. Porra. Mas é isso, ó, só fechando, essa foi boa. Essa questão que eu digo, não é a sociedade, né, as leis sociais que gestam, né, todos esses problemas orgânicos, que eles sempre vão existir. Agora, ela agrava e não consegue controlar, né? Então, veja, eu tenho um artigo que eu fiz agora em março ou foi abril, que eu falo sobre a questão da pandemia. E eu estou dizendo lá no começo, estou dizendo quem que vai ser afetado, eu explico, né? E hoje a gente vê que morre mais negro nos Estados Unidos, no Brasil, parará. Então, comprovado o que eu disse. Né, como muitas pessoas falam, o Covid, ele é uma doença universal, não escolhe classe e raça. Verdade, essas questões, os vírus orgânicos não escolhem classe e raça. Entretanto, a sociedade que recepciona esse vírus, ela direciona quem é que vai ser mais atingido ou não. Então, quem é que está em uma aglomeração, quem é obrigado a sair para trabalhar, quem não tem condições de comprar um álcool gel, quem não tem saneamento básico de água. Então, veja, quem vai ser afetado? Classe trabalhadora e os negros. Pronto, tá aí os dados agora, tudo comprovando o que eu estou falando. Então, eu vou deixar até no link esse texto, quem quiser ler, né? Maravilha. E agora, para finalizar, né, agradecer ao Wander Costa, né, essa oportunidade de a gente estar ouvindo, né, as suas brilhantes explanações e tudo mais, né, e deixar aberto aí a porta do canal, para se ele quiser vir e a gente discutir o tema da reforma trabalhista, que é um tema complexo, né, a gente trazer ponto por ponto depois, né, e só tenho a agradecer, Wander. Aí, agora, suas considerações finais aí. Meu amigo, eu que lhe agradeço pelo convite. Como eu lhe disse, você é um jovem, um teórico da nova geração que nos inspira. Seu trabalho no canal é um trabalho distinto, é um trabalho que merece ser amplamente divulgado, né? Você se conecta com as pessoas de uma maneira utilizando bem a tecnologia e com uma profundidade teórica incrível. Então, eu queria agradecer pelo convite. Como eu lhe disse, aqui é o local que eu me senti mais à vontade de poder falar, de fato, o que está por trás da aparência, porque eu sei que seu público é um público qualificado, além de você, obviamente, ser uma pessoa qualificada, mas seu público, com certeza, é um público qualificado. Então, a gente pôde explorar com maior profundidade, inclusive teórica, essas contradições do capitalismo que refletem na classe trabalhadora diretamente. Então, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, estou à sua disposição, estou muito feliz de estar aqui com você e vamos juntos, né? Trabalhadores do mundo unidos, não só mais os trabalhadores, mas desempregados, trabalhadores explorados de toda a categoria que sobrevive do trabalho. O manifesto sempre atual, né? E Marx e Engels e por aí vai, né? Mas agradecer de novo ao Wander e avisando a vocês aqui do canal que no mês que vem nós já estamos setando outro professor também, já está quase certo, e vamos discutir também temas relacionados à questão da pandemia. Então vamos continuar com o quadro de debates e iremos inserir outros quadros também, onde eu vou trazer algumas questões específicas, né, vídeos menores. Então acompanhe, se inscrevam no canal, compartilha, ativa o sininho e olhe, compre o livro de Wander. Pronto. Valeu. Obrigado, meu irmão. Um abraço, grande Kaique. Valeu.